Sou de Monegreiros e antes de começarmos a nossa oficina Quem vai ler o que escrevi, eu gostaria de fazer uma autodescrição, para que as pessoas cegas ou com baixa visão possam saber como estamos, como eu sou e como estamos aqui dispostos nessa tela. Então, eu sou uma mulher negra de 61 anos, tenho cabelos escuros, ondulados na altura dos ombros, estou usando uma blusa vinho de meia manga, um colar indígena de sementes marrons e bege, creme, sim, nessas tonalidades, uma pulseira, um anel aqui vermelhinho na minha mão esquerda, uso um óculos de aro vermelho, tenho os olhos castanhos escuros, ao fundo tem uma parede branca e ao meu lado direito, e aqui ao lado direito, na verdade é o meu lado esquerdo, mas ao lado direito da tela, está a Bela Giovana Araújo, que é a intérprete de Libras, que tem uma descrição assim parecida com a minha, porém mais jovem, e com cabelos lisos, pretos também, e ela veste também uma blusa preta. Abaixo, aqui, tem a legenda, e no rodapé estão dispostas as logomarcas, que é de apoio cultural do CIENGA2 Núcleo Cultural, e de patrocínio, que é a hashtag Cultura Presente, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Sem Tempo a Perder. Então, assim, eu sou uma privilegiada, na verdade, mãe biológica da Cris e da Aline, que é uma pessoa com deficiência intelectual, por consequência de uma hidrocefalia neonatal. Eu sou madrasta do Rodrigo, na verdade, mamãe madrasta, porque eu acho que eu sou um pouquinho legal. E o Rodrigo é um presente de casamento, que na verdade me trouxe até mais outros frutos que ele nos trouxe para a família depois. 3 netos, que é a Natália, o Romulo e o Felipe. E para completar a família, além do meu genro, do Evandro e da minha nora Leila, nós temos o caçulinha mais amado da família, que é o Arthur. Então, assim, além dessa família, desse meu núcleo particular, familiar, eu tenho outras famílias, como a família do CIENGA2, que é a minha vida comum. E eu sou cofundadora desse espaço, sou diretora de produção também, atuo também como pedagoga lá, que o CIEM é um ponto de cultura, é uma associação sociocultural sem fins lucrativos, e a gente já funciona com atividades desde 1998, mas oficialmente com o CNPJ, criado e tal, a partir de 2005. E a nossa sede é aqui na cidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro. E é assim onde eu tenho o maior prazer de atuar realmente desde a fundação, desde que a gente sonhou com criar e trabalhar com a sociedade, com a comunidade, com todo mundo que deseja lazer e trabalho na área artística e cultural. E como uma aprendiz constante aí da vida, eu acabei virando pedagoga, fiz uma especialização em acessibilidade cultural, fiz uma outra em gestão pública municipal, e acabei partindo para o mestrado
em comunicação acessível, né? E foi feito lá na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Leiria, né, em Portugal. Bom, também integro, né, a Rede Nacional de Articulação, Formação e Fomento em Acessibilidade Cultural, que é a RAFACULT, que foi criada a partir da primeira turma de especialização em acessibilidade cultural da UFRJ, né, a primeira turma nessa área aqui no Brasil, e é formada por esses especialistas que saíram da turma e estão adentrando a essa rede também, os outros especialistas formados nas outras duas turmas posteriores, né, professores e tal. Então, assim, muitos profissionais bastante interessantes, né, de todo o país. Eu sou servidora pública municipal aposentada, faço parte também, desde 2009, da Rede Cultura Viva, né, dos pontos de cultura do Estado do Rio de Janeiro, e a Rede Cultura Viva, que é um programa fantástico, né, que serviu de modelo, né, para toda a América Latina. Eu estou também como conselheira, já fui conselheira municipal de cultura, estadual também, mas nesse momento eu estou conselheira de direito, né, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Macaé. Então, assim, agora que vocês já me conhecem um pouquinho, vamos falar sobre essa oficina. Então, essa nossa oficina virtual de hoje, né, quem vai ler o que escrevi, ela conta com o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Economia Criativa do Rio de Janeiro, e eu fui selecionada no edital Cultura Presente na Rede 2, né, e possibilitou estar aqui hoje para termos essa conversa, né, esse diálogo, essa troca. Então, assim, ela, na verdade, ela surgiu de questionamentos que eu me fiz, né, para a publicação do meu livro, né? O resultado do meu mestrado saiu, a proposta foi, né, e que já foi publicado, mas será lançado ainda por conta da pandemia. A gente acabou não lançando ainda, mas tomara a Deus que saia esse ano ainda para distribuição, né? Mas ele já está sendo divulgado. O meu livro Acesse e Use, e aí nessas proposições, nessas pesquisas para a publicação dele, né, que a gente pretende fazer esse ano ainda, está faltando recurso, então a gente está aí tentando os editais e tal, para poder publicar. E aí eu comecei a me questionar, né, algumas coisas. E aí resolvi trazer esses questionamentos para essa oficina, né, que ela, na verdade, ela não tem, eu não tenho aqui nesta oficina uma pretensão de ensinar nada, mas de convidar vocês, né, para pensarmos em conjunto, assim, e trazermos para a nossa prática, né, um pouco do que tem sido feito, né, na área do livro, da leitura, da literatura, por tantos outros profissionais. Então, assim, buscando esses conhecimentos, buscando um pouco do que eu tenho aprendido, né, nessas pesquisas, nesses estudos, nesses cursos e tudo, e do que tenho lido, no que tenho visto, no que tenho experienciado com tantos outros profissionais que se preocupam com essa questão de dar acesso a essas produções para todas as pessoas, né? Então eu faço aqui, nessa oficina, quem vai ler o que escrevi, um convite para nós refletirmos juntinhos sobre as seguintes questões. Para quem escrevemos?
qual alcance queremos atingir com as nossas produções e a quem damos acesso com o que produzimos. Essas foram as questões que me trouxeram aqui hoje. Então, assim, para que a gente consiga alimentar um pouco essa reflexão, eu acho que vale a pena pontuar, e aí eu trouxe aqui alguns conceitos, né, já que a gente está falando em acesso, né, ao que a gente produz e o que a gente deseja oferecer, né. Eu acho que, penso eu, que a gente não escreve, né, a gente não cria para nós só, né. A gente quer que o máximo de pessoas possa usufruir do que a gente faz. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Como é que isso chega, para quem a gente acredita que isso vai ser interessante, né? Que vai contribuir para a vida, para o prazer, né? Para o usufruto de que pessoas, de que público, né? Então, para falar dessa questão do acesso, e aí vou colocar aqui alguns conceitos, né, como falei, porque acredito serem bastante importantes, por mais que algumas pessoas já conheçam, mas é sempre assim, né? A gente tem sempre algumas coisas que é legal relembrar, ou passar a conhecer e tal. Então vamos lá. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. O Relatório Mundial sobre Deficiência, ele estima que cerca de 1 bilhão de pessoas vivem com alguma deficiência. Isso equivale a 15% da população mundial. E esse dado é da Organização Mundial de Saúde, divulgado no ano de 2011. Então, assim, a gente tem uma defasagem aí, né? Provavelmente, infelizmente, a gente deve estar com um número muito maior, principalmente pós-pandemia, guerras, né? Enfim. No Brasil, segundo o relatório do censo do IBGE de 2010, 24% da nossa população se declara com alguma deficiência. E aí agora a gente tem que ainda aguardar, né? Vamos aguardar aí para saber como serão esses dados, com todos esses reflexos aí do que eu acabei de falar, né? De pandemia e tal, a partir do resultado desse novo censo que deve iniciar agora em 2022, no mês de agosto, que é a previsão, né? Para esse novo censo. E vale uma ressalva, né, sobre pessoas com deficiência para que a gente possa refletir na nossa prática. É fundamental que as pessoas com deficiência elas sejam consultadas e envolvidas, né, na formulação e implementação de políticas, de leis, de serviços, de todas as práticas, de tudo que se faz, assim, para que a gente consiga ter um resultado realmente eficaz, né? É importante que elas sejam consultadas e participem dessas formulações. Porque é bastante importante a gente entender, né, que ninguém vai saber melhor do que o que é melhor para elas, né, do que elas próprias, né? Elas normalmente terão uma percepção singular, assim, sobre a sua condição e poderão pontuar, né, o que é melhor para si. Então, assim, para que a gente tenha isso, né, em mente, que sempre que possível buscar estar
passar pelo crivo, né, pela avaliação, ou ouvir as opiniões e sugestões das pessoas com deficiência, né? Então, vamos a um outro conceito aqui de mobilidade reduzida. Aquela pessoa que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, né? Pessoa com criança no colo, obesas. E já que falamos, né, em mobilidade reduzidas, em idosos e tal, o Estatuto do Idoso, ele diz que pessoas idosas são pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Dos 210 milhões de brasileiros, 37,7 milhões são pessoas idosas, ou seja, que têm 60 anos ou mais, né, como eu, né, que estou a caminho aí dos 62, né. Esses dados, eles são recentes, né, eles foram publicados pela Agência Brasil, né, em outubro de 2021, né, a gente está em maio de 2022, né, e fazem parte de uma pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que é o DIEESE. Assim, estou colocando os conceitos, algumas coisas muito simples e muito básicas, mas para que a gente chegue lá no final da nossa oficina, né, entendendo assim para quem, né, e assim, quando eu colocar as dicas que eu estou trazendo, para a gente entender, assim, pensar nesses públicos, né, que a gente às vezes não pensa, né, quando a gente escreve, quando a gente publica, a gente acha que, tá, fiz o que eu tinha que fazer, coloquei aqui as minhas ideias, coloquei aqui toda a minha pesquisa, mas a gente não pensou quem é que vai acessar, quem vai utilizar aquilo ali. Eu acredito, né, que ninguém quer escrever, ninguém quer colocar suas ideias, né, para traça comer, né, uma estante de biblioteca. Enfim. Então, dando continuidade, vamos falar um pouquinho, né, o que a Lei Brasileira de Inclusão, como é que ela conceitua a acessibilidade. Então, acessibilidade, possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Um outro conceito fundamental é o conceito de desenho universal, que indica ambientes e produtos acessíveis para todas as pessoas, podendo ser alcançado, manipulado e usado independentemente do tamanho do corpo do indivíduo, sua postura ou sua mobilidade, com a possibilidade de utilização de transportes, informação e comunicação, incluindo sistemas e tecnologias na zona urbana ou rural. Esse conceito de desenho universal ele é incrível, porque é para que tudo seja para todos. Quando a gente tiver um mundo totalmente pensado, criado, construído, adequado para todas as pessoas, não especificamente para pessoas com deficiência, né, vai ser tudo muito fácil, porque as barreiras não vão existir. Então todo mundo vai poder fazer, usufruir, né, utilizar tudo o que precisar, o que quiser, o que desejar. Né? Tanto para trabalhar, como para estudar, como para lazer, né? Para o ócio, para o que quiser.
para acesso à saúde, para acesso a tudo. Então, assim, são conceitos que a gente precisa internalizar, né? E fomentar para que as novas gerações, né, elas já venham sendo formadas com esse conceito inserido nas suas práticas. Porque o mundo vai ficando cada vez com mais qualidade, cada vez melhor para todos, né? E todas. Falar um pouco agora sobre tecnologia, né, que é a tecnologia assistiva, né, ou ajuda técnica, que são produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e a participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. E a tecnologia assistiva ou ajuda técnica, né, elas são fundamentais para o enfrentamento às barreiras que são impeditivas à acessibilidade, né? E para essa questão da acessibilidade, né, o Romeu Sasaki, que é um assistente social, um ativista do movimento de vida independente, que eu tive a honra, né, e o prazer de usufruir assim, de muitos momentos com ele, dentro desse movimento mesmo de vida independente, né, enquanto eu coordenei o CVI, né, que era o Centro de Vida Independente aqui de Macaé, e a gente participou de vários encontros nos CVIs nacionais. Né, então, o Romeu, ele propôs, né, as seguintes dimensões da acessibilidade que são utilizadas por todos nós que pesquisamos, que utilizamos e que escrevemos e que pontuamos essas questões da acessibilidade, né, até hoje. Então, ele propôs as seguintes dimensões. A dimensão da acessibilidade arquitetônica, que é a que todo mundo mais conhece e remete quando se fala de questão de acessibilidade. Todo mundo fala a questão do degrau, né, da falta de rampa, das calçadas, né, desniveladas, essas questões assim, né. Então, são a acessibilidade arquitetônica é sem barreiras físicas, né, como esses exemplos mais usuais que eu acabei de falar. A acessibilidade comunicacional, que seria sem barreiras na comunicação entre as pessoas. A acessibilidade metodológica, sem barreiras nos métodos e técnicas de lazer, trabalho, educação, né, saúde, etc. A instrumental, sem barreiras nos instrumentos, ferramentas, utensílios, etc. A programática, sem barreiras embutidas em políticas públicas, legislações, normas, né, regimentos, enfim. E a acessibilidade atitudinal, né, que no meu entendimento é a principal. Pois assim, a partir dela, imbuídos por ela, né, o mundo vai ser assim, super incrível. Né? E todas as outras dimensões que eu acabei de citar, aos poucos elas vão sendo contempladas. Né? Porque com a acessibilidade atitudinal, não temos preconceitos, estereótipos, né, estigmas, discriminações de forma alguma, né, nesses comportamentos aí de toda a nossa sociedade. Né? Tanto para as pessoas com deficiência, como para todas as pessoas. Né? É aquela riqueza que todo o movimento das pessoas com deficiência, né, todo o trabalho dessas pessoas com deficiência trouxe de positivo para toda a sociedade, né? Não só para as pessoas com deficiência, mas para todos nós. E um outro termo, né, que há alguns anos, né, já vem tomando potência, né, em âmbito mundial, na verdade, é o termo de acessibilidade cultural. Eu, como na minha área, né, de produção cultural, lembro bem do quando a gente via nos editais, a proposição de acesso, né, na verdade, era doar ingressos
para as pessoas com deficiência poderem assistir. Então, um percentual lá dos ingressos, isso era dado para as pessoas com deficiência, isso era a questão do acesso. Não se tinha uma visão, que passou a se ter, por isso é bastante importante essa questão do nada sobre nós sem nós, que é um lema importante utilizado pelo movimento das pessoas com deficiência, que é a participação das pessoas com deficiência nessas proposições e se entender, e aí como se pôde entender e formular essa questão da acessibilidade cultural como uma cultura democrática e inclusiva, com participação de pessoas com deficiência na vida cultural, em base de equiparação de oportunidades com as demais pessoas, podendo utilizar e desenvolver seu potencial artístico, cultural, intelectual, não somente em benefício próprio, mas também para o enriquecimento de toda a sociedade. Então, assim, é um conceito que você hoje já vê, escuta, observa facilmente, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. E aí, falando tanto como falei, como vim falando dessas questões de movimentos, de debates, de fóruns, de construção de proposições de políticas públicas, de legislação e tudo, vamos falar um pouquinho sobre direitos culturais, sobre legislação? Tem gente que não gosta, mas é tão importante a gente se apropriar desses instrumentos legais, cada vez mais. Essa não é só uma questão de juristas, de advogados e advogadas. A gente, como sociedade, como cidadão, tem que ter um mínimo de conscientização de nossos direitos e deveres. Então, assim, a gente tem aqui no Brasil, principalmente, a gente tem muitos instrumentos legais, mas a gente não tem a cultura de conhecimento desses instrumentos. Então, a gente fica, às vezes, à mercê, de outras pessoas para fazerem essa interlocução, essa mediação por nós. Então, acho que assim, acho que a gente precisa minimamente ter ideias de que eles existem, mesmo que a gente precise dessa comunicação, de alguém que faça essa tradução dos juridiquês para nós, mas que a gente, ou que faça a nossa defesa em algum momento, mas que a gente, que também são bastante importantes, mas que a gente também possa ter ideia, de onde a gente pode buscar e se respaldar para poder viver bem, poder trabalhar, poder executar as nossas ações, poder seguir tranquilamente, nos direcionamentos que a gente pretende. Então vamos conversar um pouquinho. Eu prometo para vocês que não vai ser enfadonho e que todas as leis que eu vou citar agora, elas estarão estão aqui embaixo, é só vocês olharem lá na descrição aqui do vídeo, que todos os links ali, eu estou colocando algumas até que são comentadas também, uma leitura mais fácil, que eu confesso para vocês que eu sei e tenho clareza de que não é fácil essa questão dessa linguagem jurídica. Mas a gente precisa ter ideia, ter noção, e ter condição de participação nessas proposições também, seja em âmbito municipal, estadual, federal, mas que é importante estarmos atentos e atentas. Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, em seu artigo 27, parágrafo 1º, diz: toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade. A Constituição da República Federativa do Brasil,
de 1988, nossa Constituição, que preconiza a garantia a todos os cidadãos, indistintamente, o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura, assim como a valorização e o incentivo à difusão das manifestações culturais. Já a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada por unanimidade pela ONU em 2007 e ratificada pelo Brasil em 2009, com equivalência de emenda constitucional, passando a atuar como um referencial a ser respeitado por todas as leis e políticas brasileiras, que versa em seu artigo 25, parágrafo 1º, o seguinte: os Estados-partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência a participar da vida cultural em base de igualdade com as demais pessoas e deverão tomar todas as medidas apropriadas para que as pessoas com deficiência possam usufruir o acesso a materiais, atividades e serviços culturais, bem como a monumentos e locais de importância cultural nacional. O Decreto Federal Brasileiro número 6.949, de 25 de agosto de 2009, que também ratifica os princípios da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ressaltando o artigo 30, que dispõe sobre a participação de pessoas com deficiência na vida cultural de suas comunidades em base de equiparação de oportunidades com as demais pessoas, solicitando aos Estados-partes tomarem todas as medidas necessárias nessa direção, como a produção de materiais culturais em formatos acessíveis. A Lei 13.146, que é a LBI, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é conhecida também como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, minha xará, em 2015, sobre a qual destaca-se o capítulo 9, que trata especificamente do direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer, normatizando as ações culturais para que sejam acessíveis a todas as pessoas, garantindo às pessoas com deficiência o acesso a bens culturais em formato acessível, programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e desportivas em formato acessível, a monumentos e locais de importância cultural e a espaços que ofereçam serviços ou eventos culturais e esportivos. A LBI diz ainda que a pessoa com deficiência tem direito ao acesso à obra intelectual em formato acessível e que é vedada recusa dessa oferta, sob qualquer argumento, inclusive sob a alegação de proteção dos direitos de propriedade intelectual. A LBI considera como formato acessível os arquivos digitais que possam ser reconhecidos e acessados por softwares, leitores de telas ou outras tecnologias assistivas que vierem a substituí-los, permitindo a leitura de voz sintetizada, ampliação de caracteres, diferentes contrastes e impressão em braille. Agora atenção para esse artigo 88 da LBI. Ele diz que a negativa não justificada no fornecimento de livros com formato acessível pode constituir prática de discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. Crime com pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. É para a gente ficar atento. Vamos aqui a uma outra legislação. Lei 10.741, Estatuto do Idoso, sancionada em 1º de outubro de 2003 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em seu artigo 2º, diz o seguinte:
O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. No artigo 25 do Estatuto do Idoso, parágrafo único, o poder público apoiará a criação de universidade aberta para as pessoas idosas e incentivará a publicação de livros e periódicos de conteúdo e padrão editorial adequados ao idoso, que facilitem a leitura, considerada a natural redução da capacidade visual. E aí, nós vamos passar para um novo tópico, que eu acho que já caminhando aí para finalização, mas ainda um pouquinho, ainda vamos ter mais um tempinho juntos, para a gente falar um pouco sobre essas noções mesmo de comunicação acessível e tal. Algumas dicas, né? E aí vou trazer sim algumas dicas que podem ampliar aí essa abrangência do público leitor, né? Para as nossas produções literárias e tal, né? Então, eu busquei trazer para essas nossas reflexões aqui alguns profissionais que conheço, que estudei, que pesquisei, que tive contato, sei que fazem um trabalho espetacular, né, nesse âmbito, né? Obviamente existem muitos outros, né, mas todos eles eu vou, esses que a gente está trabalhando, né, que eu estou indicando aqui, que vou referenciá-los, estão aqui referenciados, né, na descrição do vídeo, e com links e tal, e que aconselho, né, e que acho bastante importante que a gente os acesse, né, veja suas produções, caso a gente queira buscar, né, os serviços também para essas questões de tornar acessíveis as nossas produções, né, também bastante importante para procurá-los, né, ou para buscar formação, orientação, sabe, assim, enfim. Todos eles estão escritos aqui, né, aqui abaixo. Então, a primeira profissional incrível que eu vou falar, que eu trouxe aqui pra gente, para apresentar para vocês, alguns já podem até conhecê-la, é a doutora Célia Souza, né? Ela é uma amiga, né? É uma eterna professora. Ela é diretora do Centro de Recursos para a Inclusão Digital do Instituto Politécnico de Leiria, em Portugal, que é o CRID. Né? É uma mulher incrível, admirável, né? E nesse âmbito dessa questão de livros em multiformato, ela é top. Para ela, os livros em multiformato são livros impressos que reúnem num único exemplar texto aumentado, braille, imagens em relevo para crianças cegas ou com baixa visão e pictogramas para crianças com incapacidade intelectual ou limitações de outra natureza. Eu lembro que nossas aulas lá no mestrado, né, todo o exercício, né, era uma aula no laboratório muito prática. Então essa questão que eu vou falar agora, que ela pontua super bem, é uma excelente educadora. Então assim, essa questão que ela coloca muito bem, que é a questão da escrita simples, né,
que é interessantíssimo, né, você ouvir falar da escrita simples em âmbito acadêmico, né, onde a gente tem uma leitura bastante complexa, uma escrita muito complexa, né, que é culturalmente o que tem que ser, né, dentro do âmbito das universidades. E aí a gente trabalhar essa questão, né, é uma desconstrução, né, bastante interessante. Então, assim, a escrita simples, ela consiste na reescrita do texto, mantendo ao máximo o original, simplificando o vocabulário e a sintaxe. Com o método de escrita simples, podem se beneficiar pessoas com paralisia cerebral, síndrome de Down e outras deficiências intelectuais, transtorno do espectro autista e outros transtornos invasivos do desenvolvimento, dislexia. Né? As referências da professora Célia Souza, elas estão descritas aqui abaixo, né? Tem excelentes artigos escritos, é uma orientadora fantástica, né? Ela é escritora, ela é coautora de inúmeros livros infantis, sim, com esses aqui, olha, que coisa mais maravilhosa, né? O comboio de lata, né? Olha aqui, que imagem linda aqui, né? Para quem essa locomotiva, assim, né? Esse comboio, assim, com essa vegetação, né? Esse trem saindo aqui dessa vegetação, né? Ele é todo, sabe, tem uma leitura bastante fácil, né? Ele tem braille, ele tem, olha, textura, tem QR Code para versão em língua gestual, né? E o audiolivro. Então, assim, é uma coisa assim, incrível, né? Muito bem feita e que atende a todos, né? É gostoso de você. Os pictogramas, né? Que são essas imagens aqui. Uma leitura fácil, olha, tá vendo? É uma escrita muito fácil, né? De fácil entendimento, fácil compreensão. Então, assim, além esse aqui, olha que coisas incríveis, livros maravilhosos, né? Com orientação da doutora Célia Souza, né? Como esse tem outros infinitos, tem outros que são autoria dela só, incríveis, assim, né? Ela faz um trabalho fantástico, não só lá em Portugal, né? Mas em toda a Europa, né? Aqui no Brasil. Tem um projeto maravilhoso, né? Mil Brinquedos, Mil Sorrisos, né? E aqui no Brasil, esse projeto, ela cedeu uma parceria, ele está acontecendo também no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá junto com o professor Eduardo Cardoso, que é outra referência que trago também, e que também está descrita aqui. O professor Eduardo Cardoso, ele faz um trabalho de formação, né, do curso de design lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é um espetacular orientador, também doutor. Essa área de acessibilidade, ele é incrível, né? Também tem diversos artigos escritos, né, publicados. E assim, é uma referência que eu não poderia deixar de colocar. Consultei muito os trabalhos dele para organizar essa oficina, trazer as dicas aqui, que a gente vai passar daqui a pouquinho. Né? Então, assim, vale buscar, né, as referências dele. Ele faz um trabalho incrível com infográficos e contraste, essa questão dos contrastes também. Fantástico. Sigam a referência, por favor. Então, uma outra profissional top, incrível, colega pedagoga também, que é a Carla Maus, que é diretora da organização Mais Diferenças, Educação e Cultura Inclusivas, que é em São Paulo, né?
ela defende que o livro acessível, né, é para todas as pessoas, com e sem deficiência. Né? Ela destaca que ao elaborar o texto em leitura fácil, né, como eu citei agora em relação à doutora Célia Souza, né, o recurso de acessibilidade de leitura fácil é voltado principalmente para as pessoas com deficiência intelectual, né, e baixo letramento. A equipe da Mais Diferença, ela se preocupa muito, né, sim, constantemente, em manter a linguagem da obra e o estilo do autor. A Mais Diferenças, ela faz muito esse trabalho de pegar as obras e tornar as obras acessíveis em multiformatos, né, em diferentes formatos. Então, mas eles têm isso, assim, é uma equipe multidisciplinar, né, e que tem essa preocupação mesmo, né, de manter a linguagem e manter o estilo do autor, né, sem deixar de pensar no público, que é o que a gente está colocando aqui, né, que a gente precisa pensar, seria importante, né, pelo menos, a gente pensar, né, no público que acessará essa obra, né, e vai buscar, né, ler de outras formas, né, de outras maneiras. E ela afirma ainda que os livros acessíveis, eles oferecem experiências poéticas singulares, tanto para as crianças quanto para adultos. Assim, eu tive a oportunidade, né, de assistir o lançamento do projeto da Mais Diferenças, que era o projeto de acessibilidade em bibliotecas públicas, né, e ter o prazer de conhecer lá os livros oferecidos gratuitamente lá em diferentes formatos. Né. Minha filha foi comigo ali, e aí ela, pela primeira vez, conseguiu, teve essa experiência, né, de um audiolivro. Então foi bastante interessante, né? Eu ainda tenho aqui, ó, vou mostrar para vocês o catálogo desse evento, que eu guardo aqui com muito carinho, assim. E são vários, esse catálogo mostra aqui, olha, a infinidade de títulos, né? Títulos em formatos e recursos, né? Vários livros, várias obras, né, que se tornaram acessíveis. Deixa eu pegar uma aqui para falar para vocês, assim, algo que seja... Tem muitas, são muitas, e é tão bonito. Olha aqui, olha. Tem O Pequeno Príncipe, por exemplo, né? Ele é de domínio público, né? E ele foi trabalhado pela Mais Diferenças, e ele está disponível, né, gratuitamente no site deles, que também está aqui descrito, né, em audiolivro, descrição das imagens, tradução e interpretação em libras, legendas, Daisy com voz humana, Daisy com voz sintética, leitura fácil, TXT, leitura ampliada e leitura ampliada com contraste, em PDF. Então, assim, isso aqui, né? Olha a quantidade de livros que tem aqui, né? E tem muito mais, tá? Porque esse daqui foi em 2016, se não me engano, que foi quando teve a Olimpíada, né? No Rio de Janeiro. Acho que sim. Se não me falha a memória. E assim, é interessantíssimo, assim, porque eles têm esse trabalho contínuo, assim, né? Foi uma infinidade de livros que foram aprovados na época nesse projeto, né? Tanto que QR Code, você acessa e vai direto lá a esses livros e tal, mas eles continuam, né, com esse trabalho, e eles também executam esse tipo de serviço. Um dos mais recentes trabalhos lá da equipe eu destaquei um, né, que é Um Sonho no Caroço do Abacate, de Moacir Clear. Esse livro está em formato audiovisual acessível e conta com texto em leitura fácil, narração em áudio, tradução em língua brasileira de sinais, né, em Libras,
descrição de imagens, trilha e paisagem sonora. E também é possível acessar um glossário audiovisual, um mapa de leitura e o PDF para impressão e leitura fácil. Olha que fantástico. Para a Fundação, segundo a Fundação Dorina Noel, o livro digital acessível, no formato DAISY, é uma solução fundamental para ampliar o acesso à informação, ao conhecimento e à cultura por parte daqueles que apresentam algum tipo de limitação à leitura, como idosos, disléxicos e pessoas com deficiência. Então, assim, trouxe aqui para pontuar, né, alguns exemplos de trabalhos, né, de profissionais que a gente pode buscar para aprender, para tomar um norte, né, para poder nos ajudar nessa reflexão dessa nossa prática enquanto escritores, né, enquanto produtores de conteúdo. E aí eu busquei um pouquinho mais pincelar aí de alguns outros sites e tal, de alguns artigos e produções de dicas, né? Mas que também vocês podem, né, como eu, né, buscar esses sites e essas orientações na hora de pensar nessas publicações. Então, assim, tem um site que é bem legal de se acessar, que é o Movimento Web para Todos. E lá tem umas dicas, eu peguei um pouquinho do que eles falam lá, juntei um pouco lá com os trabalhos lá do professor Eduardo Cardoso, peguei um pouco da professora Célia, um pouco lá da minha experiência, fiz um mix aqui, né, com algumas coisas que são interessantes, só para poder dar um clique de desejo da gente fazer, né? E aí a gente vai estudar e buscar mais e tentar adequar de acordo com o que a gente sonha, do que a gente pode, do que os recursos também, né, contemplam, porque também tem isso, né? Mas enfim, eu acho que aquela questão da atitude, né, do querer fazer, acho que é o mais importante nesse momento. Mas assim, só para a gente poder pensar algumas coisas, porque às vezes são coisas simples que a gente mesmo pode fazer e que às vezes a gente não se atenta, né, para isso, né? Então, assim, o Movimento para Todos lá fala sobre a questão de e-books acessíveis e tal, né? Então eu peguei lá algumas dicas também, e como eu falei, acabei mixando aí com as outras. Então vamos lá, para a gente tentar adotar sempre, né? Textos, quando a gente estiver escrevendo, digitando, alinhados à esquerda, ok? Fontes sem serifas. Fontes sem serifas, vou dar uns exemplos aqui do que são as fontes sem serifas. Calibre, Arial, Arial Black, Verdana, Tahoma, Helvética. Nada daquelas fontes mais rebuscadas que tem serifas. Às vezes aparece o nome da fonte serif do lado. Esses não. Tá bom? Para não dificultar. Tamanho mínimo de fonte, entre 14 e 16 pontos. Não escrever em itálico, porque essa formatação pode confundir a compreensão de algumas pessoas. Texto e fundo em cores contrastantes, isso é importante não só para o que a gente vai fazer para um e-book, né? Para um PDF que a gente vai enviar, um artigo ou qualquer coisa que a gente vai colocar, mas também é fundamental quando a gente faz a apresentação, sabe? Quando a gente está fazendo uma apresentação em PowerPoint, que seja, né? Claro que tem gente que já faz com outros programas mais top, mas né? Quando a gente usa um PowerPoint, por exemplo, para fazer uma apresentação, é importante a gente trabalhar essa questão dos contrastes. O professor Eduardo tem muitas orientações em relação a isso, importantes, interessantes, né? Em relação a essa questão de tamanho de fonte, de contraste também.
para que as nossas apresentações elas sejam confortáveis para todas as pessoas. Porque quantas vezes a gente está assistindo uma aula, né, ou uma palestra, e a gente começa a ficar cansado, né, de não tá incomodando, né? Então, assim, é bastante importante a gente, hoje em dia, então, que a gente trabalha demais com tela, né, a gente ficar atento para isso. Porque, na verdade, é uma questão de comunicação também, né? Se a gente quer comunicar, se a gente quer que a outra pessoa absorva, né, possa compreender, possa ter acesso ao que a gente está ali apresentando, é importante que a gente coloque da melhor maneira, né? Para quem está trabalhando, vendendo, olha só, você deixa de vender às vezes porque a sua apresentação, o seu texto está com um contraste muito ruim, uma fonte muito pequena ou grande demais. Enfim, é isso. E essa questão do alinhamento também por conta do leitor de tela, né? Para as pessoas que têm deficiência visual, baixa visão, né, cegueira e tal, elas usam, né, o leitor de tela. E aí isso facilita. Para quem tem dislexia, também. Né? Para quem é daltônico, essa questão do contraste também é bastante complexa. Então, assim, só para a gente ficar atento a isso, né? Porque às vezes a gente não tem no nosso meio, a gente não tem essas questões e a gente não tem no nosso meio também pessoas com essas questões. Então a gente acaba deixando e a gente perde a oportunidade de atender um grande público, né? De dar essas possibilidades para muito mais pessoas. Gráficos não só com cores, mas também com legendas diretas de fácil compreensão. Espaços em branco entre séries para facilitar a compreensão. Símbolos nas tabelas para que a informação possa ser interpretada independentemente de cores. Legendas sem símbolos e abreviações, pois o leitor de tela irá interpretá-los literalmente, e isso facilita a compreensão por pessoas cegas, com baixa visão, e por quem não tem familiaridade com aqueles termos abreviados, né? Eu lembro que eu falava com a minha filha dessas questões de siglas na empresa que ela trabalhava, que eram tantas abreviações, tanta coisa que era uma linguagem, na verdade, vira um idioma próprio, né? Daquele nicho de trabalhadores, né? As pessoas participam ali. Salvar, se for e-book, em formato EPUB, HTML ou PDF acessível, para que seja possível navegar com o leitor de tela. O Office já traz essas possibilidades. Entendeu? Aí a gente fala assim, como eu vou fazer isso? Tranquilamente, se usa o Office, já consegue fazer. Então, a redação deve ser simples e clara, com textos sempre na ordem direta, né? Botar lá, sujeito, verbo, complemento. Todas as imagens precisam ser descritas, incluindo os infográficos. Evite figuras de linguagem, jargões ou termos técnicos, é o que eu falei agora. Mas se tiver que usá-los, lembre-se de explicar o que significam. Né? Não use X, arroba ou E para substituir marcadores de gênero em uma palavra. A gente tem usado muito isso, né, nas redes sociais principalmente. Prefira uma linguagem neutra, seguindo norma padrão da língua portuguesa, mas evitando marcações de gênero desnecessárias. Exemplo, todos e todas, escritores e escritoras, estudantes de letras, etc. Né? Porque quando o leitor de tela ele faz essa leitura, ele vai ler, tipo, se você botar o arroba, ele vai ler o arroba. Ele vai ler o X, né? Então, assim, isso vai confundir, né? Quem tá fazendo esse uso do leitor de tela. Sempre que possível, por favor, escreva pessoa com deficiência. Isso já é assim uma norma, né? Algo
já definido, pontuado pelo movimento das pessoas com deficiência, né? Depois de muitas outras nomenclaturas e tal, as pessoas com deficiência determinaram que preferem ser citadas como pessoa com deficiência. Nunca deficiente ou pessoa especial, né? Então, assim, acho que a gente precisa respeitar, né, esses direcionamentos das pessoas com deficiência, ok? Outra coisa, é sempre que possível evitar metáforas. Pessoas com deficiência cognitiva, como alguns espectros do autismo, né, as pessoas com deficiência intelectual, podem não entender o significado dessa ou de outras figuras de linguagem. Isso sem contar que também prejudica a interpretação feita pelos avatares de Libras, né? Aquele bonequinho que usa no celular, né? Que transforma o texto, a voz, né? em língua gestual, né? No computador também. Então, os avatares eles não conseguem, né, identificar quando são metáforas. Eu estava falando, né, dessas facilidades que agora a gente já tem, então algumas coisas são mais simples, né, em relação a gente mesmo consegue fazer alguma coisa já no computador para tornar, né, as nossas produções, né, os artigos, os textos, o que a gente já faz em formato acessível, né, para salvar em PDF, né, e tal. Então, o Adobe Acrobat Pro, ele permite a criação de documentos no formato PDF já formatados para acessibilidade. E assim, entrar no menu principal, tá? Clicar em ferramentas, né, e assistente de ação. E aí na lista lá das ações, é só selecionar lá, tornar acessível. Prontinho, já está lá um documento acessível. Legal, né? Então, o Windows também oferece essas funcionalidades, né? Que aí é possível salvar lá os arquivos todos já acessíveis, né? Como Word, como PowerPoint, Excel, tudo isso já é possível. E outra coisa que é importante a gente atentar também é a descrição da imagem, né? Que ela pode seguir assim, uma fórmula simples. Claro que né, audiodescritores e tal fazem um trabalho mais profissional, né? Você vai fazer uma exposição, sei lá, ou tem um livro com muitas imagens e tal. Acho que é bastante importante mesmo a gente, né, ou estudar e se aprofundar para fazer, ou contratar serviços, né? Normalmente os audiodescritores também trabalham com consultores cegos e tal. E aí a produção ela fica mais correta, né? Para essas publicações. Mas no nosso dia a dia, nessa coisa do nosso exercício atitudinal mesmo, nessa coisa de perceber que o que a gente está comunicando ali, a gente quer que chegue a mais pessoas. Então a gente pode usar uma formulazinha, um formatozinho de fórmula mais simples para a gente ir pegando jeito, né, e se habituando, que seria escrever lá o formato, depois o sujeito, depois a paisagem, o contexto e a ação, né? E embora exista lá a opção de texto alternativo já nas redes sociais, né, é recomendável também que a gente inclua, né, e aí se recomenda lá a hashtag para cego ver. Eu gosto mais, né, particularmente, mas aí é subjetivo, isso é uma coisa de cada um, mas eu gosto mais da hashtag para todos verem, porque eu acho que ela contempla um público maior, né? Que são pessoas também com baixa visão, que são daltônicos, né? Que também são bem beneficiados por essa explicação.
né? Então, acho que para todos verem, acho que contemplam, né, mais. Enfim, mas aí cabe a escolha de cada um. Evitar usar expressões como saiba mais, ou clique aqui, né? Os cegos, as pessoas com baixa visão, elas utilizam, né, esses leitores de tela, como a gente está falando, né, esses ferramentas de navegação sonora, e pode ficar meio perdida na página. Né? Então, esses hiperlinks dos textos, eles devem indicar o destino do livro, né? Porque aí não se perde o que a gente quer, que é a comunicação, né? Que você chegue ao final do conteúdo, né? De tudo que foi proposto, né? Produzido. E aí, assim, para checar a fluidez, né, do texto, né? Para a gente saber se o que a gente está colocando ali, se realmente está comunicando, se está, sabe, se o que a gente está formatando, se está mais correto, se quem vai ler lá do outro lado, né, com o leitor de tela e tal, ou usar o avatar, se isso vai funcionar direitinho, se está funcionando. Uma sugestão é validar o conteúdo, né, com leitores de tela. Então, assim, você pode utilizar alguns programas, tipo o NVDA no Windows, o VoiceOver no iOS, o TalkBack no Android e o Work no Linux. E aí você pode também, como estou falando o tempo todo na oficina, pode buscar, pesquisar, aprofundar, né, detalhar, ou contratar alguém para fazer, se tiver recurso, né? Porque a gente também necessita disso, mas acho que é maneiro ter essa possibilidade de conhecer, né, também o que tem, né? Criar também, né, dentro das nossas produções, a gente buscar criar, né, e essa é uma das coisas que eu estou fazendo, uma versão em audiolivro, que é a versão em áudio do texto com a audiodescrição das imagens, né, que houverem no livro, né, e que torna bem mais agradável a experiência das pessoas cegas, com baixa visão, e pessoas com outros perfis, né, de características, como as que têm dislexia. Fazer também, procurar fazer também, se for possível, acho que é bastante importante, no nosso a gente vai fazer também, que é um videolivro, né, em língua gestual, né? No nosso caso aqui, em Libras, né? E se eu fizer ele também para acesso lá para Portugal, fazer na língua gestual portuguesa. Né? E outra opção dessa questão dos multiformatos, né? Seria a impressão escrita em braille e ilustrações impressas em relevo. Né? Então, assim, é uma infinidade de possibilidades, né? Que abrem um espectro, né? de público, né? Que pode usufruir, né? De tudo isso que a gente ama tanto fazer. Né? Então, finalizando, eu lembro que as referências, né? Lembro mais uma vez que eu estou falando isso o tempo todo, mas enfim, eu lembro mais uma vez que as referências e os links de todo o material utilizado, pesquisado, né? Eles estão referenciados aqui embaixo, né? Na descrição do vídeo, assim como os meus contatos. E aí, quero agradecer, né? Externar aqui toda a minha gratidão para você que me assistiu. Eu espero, sinceramente, ter contribuído plantando uma sementinha, né? Ou, quem sabe, irrigando aí essa nossa plantação de acessibilidade institucional, né? Em relação à reconstrução de um mundo que possa ser deleitado, né? Usufruído por todas as pessoas indistintamente. Muito obrigada, Giovana Araújo,
pela parceria nessa mediação imprescindível aí para essa comunicação acontecer, né, aqui no nosso trabalho. Muito obrigada mesmo, obrigada sempre. Você é fantástica como intérprete de Libras. Minha grande amiga, parceira de sempre, Thaís Vieira, gratidão pela edição, pela legendagem, pela paciência, te amo. Sou imensamente grata também ao CNH2 Núcleo Cultural, essa nossa casa que acolhe, que apoia e potencializa saberes e sonhos, né, sempre. E finalmente, não menos importante, agradecer, né, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, pela oportunidade de fomento, né, e poder usufruir desse recurso público, né, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, por meio dele poder socializar um pouco dessa minha vivência, né, de mediação compartilhada aí com tantas outras pessoas que pesquisam, produzem, usufruem, né, de tudo que foi apresentado aqui nessa oficina virtual. Espero que possamos seguir por aí, provocando o mundo, né, inquietando a sociedade, quebrando paradigmas, encantando pessoas, fazendo com amor a nossa parte na construção de um presente mais digno e de um futuro bem melhor para todos nós, né? Com mais igualdade, com mais compreensão de que somos uma sociedade diversa, mas com direitos iguais, né? E o que a gente puder fazer, cada um pouquinho, né? Numa direção do bem, numa direção da paz, numa direção da comunhão. Acho que sempre vai ser muito importante. Gratidão.